E tem Dorival e tem os jogadores que tem, chega ao título. E agora? E o São Paulo? Não tá na hora de ir embora com toda a turma dele? Demorou. É a pior história em um ano que aconteceu. E vou te dizer Também mais, acho. isso tudo é culpa da diretoria soberba, amadora. O Landim, que primeiro quis contratar um português, trouxe o Vitor Pereira e mandou embora o Dorival. Tem que ir todo mundo embora! Aí, Pedrão. Todo mundo tem que ir embora! Tá uma merda. Senhor Marcos Braz... Foi você, Landim, que colocou o Flamengo nessa situação. Perdemos tudo. Um ano que nós estávamos 7 títulos. 7 títulos eram disputados. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você for perguntar alguma coisa para esse irresponsável desse Landim, ele vai dizer para você que ele tem toda a razão, que tudo foi feito da melhor forma possível. Se você for perguntar, por exemplo, o Gabigol agora... Galera, separei para vocês aqui a revolta, dos nossos amigos flamenguistas, youtubers e também o famoso Galvão Bueno, falando sobre este momento do Flamengo, falando sobre a final da Copa do Brasil, falando sobre a vitória do São Paulo, dando os méritos ao Dorival Júnior, que merece todos os aplausos, né? Dorival Júnior é uma pessoa do bem, uma pessoa que conquistou no ano passado a Copa do Brasil no Flamengo e também Libertadores e foi demitido, ou foi dispensado, né, cara? Não importa. O Flamengo tinha que ter continuado com o Dorival Júnior. O que fizeram com ele foi sacanagem e o universo devolveu, né? Toma. Flamengo, depois daquilo, não ganhou mais nada, cara. Vou trazer aqui, galera, as reações, revoltas pós-jogo dos amigos, né? Youtubers, Paparazzo Rubro-Negro, Júlio Miguel, Pedrão do Mengão Melhor. Temos aqui também o Fernando Gil, temos o Flazoeiro e o Galvão Bueno. Falou tudo, galera. No final do vídeo tem o Galvão Bueno falando sobre essa catástrofe, né? Que é essa diretoria do Flamengo que só fez merda neste ano. Vamos lá? Vamos acompanhar? Os links dos canais estão na descrição como créditos de todos eles. Valeu, vamos lá, simbora. Tudo isso é culpa da diretoria, Sampaoli. Sampaoli tem uma pequena parcela, né, cara? Uma pequena parcela, mas a culpa de tudo isso é estritamente da diretoria do Flamengo. Uma diretoria pífia, amadora, censuradora, tá? Eles hoje não me falaram quem foi, mas a gente sabe. Não deram a pulseira de credenciamento pro campo, pra zona mista e pra coletiva. Sacanagem. Pro Gabriel Órfão, pra Melissa e pro Bruno, os meus 3 Me credenciaram. Me credenciaram. Eles irem pra lá, credenciados pela CBF. Eu procurei a CBF falou, o veto não veio nem do São Paulo e nem da... Diretoria covarde, omissa, olha aí, censurando a imprensa. O que é isso, cara? Direito de expressão, né? Cadê a democracia? A CBF. De quem veio o veto? Nossa, a diretoria é ridícula, irmão. E eu também estava credenciado. Porque eles não queriam, eles não gostaram que a gente largou o aço no Braz, que a gente não defendeu o Braz com relação ao torcedor no shopping, que a gente criticou a diretoria, que a gente está batendo forte. E aí os caras estão simplesmente, né, fazendo censura com a gente, porque a gente está vendo o ano pífio do Flamengo. É o pior ano da história do Flamengo. Ah, mas teve ano que o Flamengo brigou para não cair. Mas em relação à disputa de títulos, esquece os 4 anos anteriores que o Flamengo ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros. Investimento, custo-benefício é o pior. 2 Supercopas, 1 Recopa, 3 Carioca. Esquece. 3 Carioca. Esquece. O Flamengo teve o pior ano da história, pior até que o ano do Centenada, que é aquele do Centenário 95. É a pior história em um ano que aconteceu. E vou te dizer Também mais, acho. isso tudo é culpa da diretoria soberba, amadora. O Landim, que primeiro quis contratar um português, trouxe o Vitor Pereira e mandou embora o Dorival. Parabéns, Dorival Júnior. Eu tô arrasado pelo título perdido pelo Flamengo, pelo ano perdido do Flamengo, arrasado. Mas você foi injustiçado e teve a sua forra. Eu falei que esse era o ano das forras, ô Júlio, não falei? Olha aí, mais uma forra. A forra foi dada ao Dorival. Mais uma forra. E com isso, o Flamengo esse ano
deu a forra a todo mundo. Deu forra ao Independiente Del Valle, ao Palmeiras na Supercopa, Independiente Del Valle na Recopa, ao Al Hilal no Mundial de Clubes, que já ganhou deles na semifinal no 2019. Deu forra ao Olímpia, que tinha metido 9-2 em 2021. Fluminense. Deu forra ao Fluminense em 2 cariocas seguidos, que tinha ganho 2 seguidos, perdeu 2 seguidos. Deu forra agora ao Dorival Júnior, tá? Na Copa do Brasil. Isso aí é tudo culpa da diretoria amadora, que mandou um campeão da Libertadores e da Copa do Brasil embora, e que contratou Vitor Pereira, segurou o quanto pôde, trouxe o Sampaoli, com todo mundo falando que tinha que trazer o Jesus. Eles mentiram, inventaram que estavam tentando contratar o Jesus e não estavam, trouxeram o Sampaoli porque era desejo do Landim, e o Landim mandou segurar o Sampaoli até agora. O cara nem se comunica com os jogadores. O Flamengo jogou bem hoje, jogou com vontade, bem aspas. Gabigol entrou, não tocou na bola, o Pedro também não fez muita coisa além daquele chute que ele deu. Em relação ao primeiro jogo. Jogou bem em relação ao primeiro jogo. Não, em vista do que vinha jogando, cara, pelo amor de Deus, foi um bom jogo do Flamengo, né? Em vista da porcaria que vinham apresentando, né? Contra Goiás, contra Cuiabá e outros jogos aí horríveis, contra a Internacional, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, jogou contra o São Paulo reserva. Em relação ao primeiro jogo, jogou bem. Pode zoar, cheirinho, vice de novo. Meu irmão, o cara que tá acostumado a ganhar título, o ano que ele perde, ele fica tranquilo. O Flamengo é um dos maiores campeões de todos aí. Embora. Olha o Pedrão, nosso amigo. Tem que ir todo mundo embora. Aí, Pedrão. Todo mundo tem que ir embora. Tá uma merda. Senhor Marcos Braz, senhor Rodolfo Landim, senhor Sampaoli, todos vocês têm que ir embora do Flamengo. Vocês são responsáveis pela temporada mais frustrante da história do Flamengo. Eu não vou falar a pior temporada, que vai ter, Pedrão, mas em 2005 o Flamengo disputou para não cair. Que não sei o que, ok. Então, é a temporada mais frustrante da história do Flamengo. O Flamengo disputou Supercopa do Brasil vice. O Flamengo disputou Recopa Sul-Americana vice. O Flamengo disputou Mundial de Clubes terceiro lugar, não foi nem vice. Não foi nem vice no Mundial de Clubes. O pior é isso. Com o vice-presidente de futebol do Flamengo, senhor Marcos Braz, protagonizando um grito patético. Né? Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Desde que o senhor Marcos Braz gritou cara. isso, Tinha até o esquecido Flamengo disso. não ganhou mais nada. É O verdade. Flamengo perde todas. Vice da Supercopa, vice da Recopa, terceiro no Mundial, vice no Carioca 4-1 para o adversário, vice na Copa do Brasil, eliminação ridícula na Libertadores e sétimo colocado do Brasileiro. Vocês são uma vergonha, eu quero que se dane que vocês venceram Libertadores, que vocês venceram Copa do Brasil ano passado, dane-se! E o Dorival que tá ali, ó. O Dorival que tá ali sendo campeão agora. Foi lá e salvou vocês. E vocês fizeram o quê? Viraram as costas para ele. Hoje nós estamos tomando um copo de veneno que vocês prepararam. O torcedor do Flamengo hoje toma um copo de veneno que você, Landim, com a sua arrogância, prepotência, não conhece futebol. E você sabe de futebol. Você preparou. Foi vocês que colocaram o Flamengo nessa situação. Foi você, Landim, que colocou o Flamengo nessa situação. Perdemos tudo. Um ano que nós estávamos 7 títulos. 7 títulos eram disputados. E a gente fez o favor de perder tudo. Tudo. Porque você é um incompetente. Porque você é um incompetente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Meus amigos, sinceramente. Gil, manda o aço, Gil. Eu acho que por uma questão, sabe, de amor próprio, esses caras deveriam sair do Flamengo.
mas deveriam sair do Flamengo, porque é um ano vergonhoso, é um ano que, de fato, entristece a torcida, envergonha a torcida. É um ano que um treinador, ou melhor, vários, mas principalmente um treinador que foi demitido depois de 2 conquistas importantes, acaba vencendo o campeonato em função de uma das escolhas de merda que o Landim faz. Sabe, meus amigos, é o seguinte, cara, eu queria aqui te falar uma coisa. Eu estava aqui ao vivo quando o Sampaoli foi contratado pelo Flamengo e eu, na esperança vã da chegada do Mister, eu ainda falei para vocês aqui, eu falei, olha, mostrei toda a minha frustração e não tem outro jeito, sabe? Porque eu acho o seguinte, não adianta, meu amigo, você falar aqui que eu deveria fazer essa live com palavrões, gritando, quebrando tudo aqui dentro da minha casa, porque eu não vou aqui diminuir o meu moral, não vou aqui diminuir a minha cultura, gastando energia à toa, porque esses caras não vão sair. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se você for perguntar alguma coisa para esse irresponsável desse Landim, ele vai dizer para você que ele tem toda a razão, que tudo foi feito da melhor forma possível. Se você for perguntar, por exemplo, o Gabigol agora, que tem a mania de fazer isso, você vai perguntar para o Gabigol e ele vai dizer que o torcedor rubro-negro tem que se acostumar porque não pode ganhar tudo, pois foi assim que perdeu a Supercopa, foi assim que perdeu a possibilidade de classificar para disputar a final com o Real Madrid, foi assim que perdeu a Recopa, foi assim que perdeu o Carioca, foi assim que jogou o Brasileiro no lixo, e é assim que nos faz passar por uma outra vergonha, essa daí, de perdermos o jogo. A primeira coisa a se dizer, Mestre vídeo, Galvão depois de Bueno. uma grande decisão, parabéns São Paulo por seu título inédito. Agora já conquistou todos aqueles que disputou. Regionais, nacionais, da América do Sul, do mundo, e faltava a Copa do Brasil. Mas vamos lá. São Paulo foi bem melhor no primeiro jogo, mereceu 1-0. O Flamengo hoje jogou com mais força, levou alguma vantagem, abriu o placar com 1-0 e o São Paulo empatou num golaço, gol de final de campeonato. Mas todos os jogadores se entregaram em campo com alma, com coração, no limite da força física, num dia de 37 graus de temperatura em São Paulo. Agora vamos aos detalhes. Detalhes de por que o São Paulo é campeão e não o Flamengo. Dorival merece todos os cumprimentos. E merecia uma explicação pública que nunca foi dada de por que o Flamengo o mandou embora depois de tanto tempo e depois contratou um técnico português que faltou com a palavra com o Corinthians, que mentiu, e depois trouxe o Sampaoli. Acaba sempre terminando assim. Ele não conquista o título, perde o vestiário e os times dirigidos por ele perdem os campeonatos. Do outro lado, um exemplo de técnico. O cara que sabe fazer a gestão. Claro que futebol é feito de tática, de técnica, de momento, mas a gestão de um treinador é uma coisa muito, muito, muito importante. Eu vou chamar a atenção para detalhes não do jogo, mas detalhes que acho muito importantes também. O choro de Bruno Henrique, de Felipe Luiz, ali, sentados no gramado, depois do jogo, mostra que os jogadores queriam o título. Ninguém estava jogando contra o Flamengo, porque são profissionais de mais alto nível, com muito respeito e com muito amor pelo Flamengo, por essa história recente, apesar de tudo que aconteceu na direção do Sampaoli. Depois de cumprimentar todo mundo, festejar com todo mundo de São Paulo, Dorival foi abraçar jogador por jogador do Flamengo. Olha o exemplo. Que estava em campo. E o São Paulo Isso é estava um na onde? exemplo. Isso é futebol. Isso devia servir de exemplo para a direção do Flamengo.
que mete os pés pelas mãos toda hora. O São Paulo foi campeão com méritos, numa grande decisão, numa grande festa, num time com uma ótima gestão. Quem tem Muricy, quem tem Dorival e tem os jogadores que tem, chega ao título. E agora? E o São Paulo? Não está na hora de ir embora com toda a turma dele? Demorou. Parabéns, São Paulo. Campeão da Copa do Brasil, título inédito, o título que lhe faltava nessa belíssima história esportiva. Cara, eu vou dizer o seguinte, parabéns, Dorival Júnior, você é o cara, parabéns. Depois do jogo, Dorival Júnior foi abraçar os jogadores do Flamengo. Bruno Henrique estava chorando, Felipe Luiz chorando. Olha o exemplo, cara. E o Sampaoli? Onde será que estava o Sampaoli? E o Landim? E o Marcos Braz? Onde será que estão esses caras? Por que eles não dão uma entrevista explicando o planejamento deste ano? Por que eles não falam o motivo que desligaram o Dorival Júnior? Por que eles não vêm a público e dão uma entrevista? Tenha certeza que se o Flamengo tivesse vencido a Copa do Brasil, o Landim e o Marcos Braz teria ido lá no gramado para erguer a taça. Tenha certeza disso. Mas como o Flamengo perdeu, eles somem, desaparecem. Ninguém dá explicação, porque são covardes, são omissos. É por isso, cara. E eles querem nos censurar. Estão censurando a mídia alternativa do Flamengo, porque estão descendo o cacete na diretoria, mas tem que descer o cacete mesmo, porque eles não fazem nada certo, principalmente neste ano. Olha as lambanças que essa diretoria fez neste ano de 2023, cara. Não tem explicação. Como que você demite um técnico campeão da Libertadores e Copa do Brasil, cara? Como que você faz isso? E acha que tá tudo bem? Acha que qualquer técnico aleatório que eles contratarem vão repetir o ano seguinte? Achando que o Vitor Pereira iria, sei lá, ganhar Mundial de Clubes? Tudo que vai e volta, né? O castigo, cara. Isso que a gente está vivendo é um castigo pelas decisões da diretoria do Flamengo, cara. Você acredita nisso? É a lei do retorno, eu acredito. Tudo que você faz de mal volta para você. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Se você faz o mal, você vai colher o mal. Eu acredito nisso, cara. Eu acredito. Todos nós erramos, inclusive eu. Já fiz muita coisa errada. Já errei pra caramba. Só que eu faço muita coisa boa para as pessoas que eu gosto. Eu faço muitas coisas legais para as pessoas que estão ao meu redor. Eu garanto para vocês, eu faço mais bem do que mal nesse mundo aqui, no parâmetro geral. Então, assim, só para explicar, ninguém é perfeito, eu erro, você erra, todo mundo erra. Mas, cara, tudo que você faz de mal volta. Faço bem, faço bem. O Landim fez o mal para o Flamengo, cara, demitindo o Dorival Júnior. E o mal voltou agora. 7 competições em disputa, perdemos todas. Porque o Campeonato Brasileiro, o Flamengo não será campeão. Tinha que demitir o Sampaoli para ontem. Tinha que ter demitido no soco no Pedro. Tinha que ter demitido o Sampaoli lá atrás, quando perdemos humilhantemente a vaga para as quartas de final da Libertadores da América para o Olímpia. Tinha que ter demitido nos 4-0 para o Red Bull Bragantino. Tinha que ter demitido nos 3-0 para o Atlético Paranaense, para o Cuiabá. Mas não, né? Deixaram perder tudo. Agora, de certo, vão querer mandar embora para mostrar serviço. Agora não adianta mais mandar o São Paulo embora. Já perdemos tudo. Ah, mas podemos ficar fora da Libertadores do ano que vem. É verdade. Se continuar com o São Paulo, o risco corre. Porque não é todo dia que a gente vê o Flamengo jogando com entrega igual a gente viu hoje. Empatamos com o São Paulo. Jogamos mal? Não. Jogamos bem? Em vista do que vinha jogando, jogou bem. Só que precisa jogar melhor que isso para ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro.
para se classificar para a Libertadores do ano que vem, porque se ficar em sexto, vai para repescagem, vai para aquela pré-Libertadores do ano que vem. Cara, eu nem quero pensar nisso, velho. Nossa senhora. Tá aí, galera, o desabafo flamenguista, tá bom? Saudações rubro-negras. Fui.